Ao vivo. Foi? Pode ir, Edgar. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa dessa entrevista. Eu peço desculpas a vocês, estamos um pouco atrasado aqui por problemas técnicos aqui no estúdio. A gente acabou começando um pouco atrasado essa entrevista que estava marcada para as 17 horas. Hoje estamos recebendo aqui a jornalista Agnes Arruda. Ela é professora dos cursos de Comunicação e Design da Universidade de Mogi das Cruzes. Ela é mestre e doutoranda em Comunicação pela Universidade Paulista, com estágio no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, pode encaminhar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Ela vai defender nos próximos dias uma tese que é O Peso e a Mídia, uma autoetnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade. E vai falar sobre esse assunto aí durante a próxima meia hora, e você pode encaminhar sua mensagem. Agnes, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Peço desculpas pelo atraso da entrevista, por problemas técnicos. Eu queria que inicialmente você desse uma saudação para quem está nos assistindo. Bom, boa tarde, Edgar, agradeço pelo convite, né? Boa tarde a todo mundo que está assistindo, né? Pedir para comentar, compartilhar e fazer as suas contribuições, né? Nesse assunto que é tão importante, por isso a gente está aqui hoje. Vamos lá, não tem problema não, ao vivo é assim mesmo, a gente sabe. Tá certo. Você, para fazer a sua tese, você esteve em Coimbra durante 6 meses, né? Sim. Antes de começar a falar do assunto em si, queria que você falasse um pouco da cidade lá. O que você achou da cidade? Tem alguma peculiaridade com o Brasil? Assim? Nossa, tem muitas, né? Na verdade, Coimbra é uma cidade, fica nas beiras, né? Não é no litoral, mas também não é no interior de Portugal. Mas é uma pequena cidade, a gente que está aqui vive perto de São Paulo, nessa confusão toda, meio que se desacostuma com uma cidade um pouco mais tranquila, muito menos povoada, né? E com um ritmo totalmente diferente. Não tem trem para pegar, enfim. Quer dizer, tem trem, mas é outro tipo de trem. Mas é um lugar muito gostoso de se viver. Eu peguei o segundo semestre, então, final do verão, começo do outono e ainda, né, o início do inverno. Então foi uma experiência interessante. Foi bem recebida lá? Tudo, foi. O Centro de Estudos Sociais, o SES, né? É um centro avançado de pesquisa vinculado à Universidade de Coimbra. É um lugar privilegiado para poder discutir questões sociopolíticas, econômicas, né? Que estão relacionadas ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Foi uma experiência muito positiva, assim. Bacana. Bom, vamos então começar a falar do nosso assunto em questão. A palavra gordofobia, estava pesquisando, praticamente não existia no dicionário. Está sendo incorporada agora no dicionário. Sim, é um neologismo, né? Que traduz um preconceito. Então, a ideia de gordofobia é justamente o preconceito contra as pessoas gordas. Coisas que antes a gente achava normal, né? Agora elas começam a ter nomes, e é importante a gente dar nome às coisas, que assim a gente consegue identificar, e além de identificar, a gente consegue combater, né? Como todo outro preconceito, a gordofobia também é um preconceito que precisa ser combatido. É uma espécie, se diria assim, uma espécie de bullying. Seria essa palavra ou uma coisa bem mais... O bullying, ele tem essa abrangência, porque meio que tudo se encaixa dentro dele. Mas quando a gente consegue nomear, né, fica muito mais fácil a gente entender por que a tal pessoa está agindo com hostilidade contra a outra, e aí a gente consegue fazer a identificação e combater, né? O estudo da gordofobia praticamente não existe, né? A gente estava fazendo uma pesquisa, não existe assim, né? O que levou você a fazer esse trabalho, né? Queria que você contasse um pouco, quando você foi fazer o doutorado, se você já tinha esse estudo em mente que você ia fazer, ou o estudo levou você a esse assunto?
é um estudo pioneiro, na verdade. A gente tem algumas pesquisas sobre transtorno de imagem corporal, sobre questões da obesidade, mas que não falam especificamente sobre esse preconceito. Existem outras questões que aí já falam especificamente da gordofobia, mas elas estão no mainstream, elas não são acadêmicas, né? Então, é um dos primeiros estudos, e aí, ainda mais dentro do campo da comunicação, é um estudo pioneiro mesmo. Eu não tinha noção de que eu ia falar sobre isso. Eu comecei a minha vida acadêmica em 2008, mas desde a minha formação, eu sou jornalista, eu sempre trabalhei com mídia alternativa, comunicação dos marginalizados, mídia radical, então, comunicação contra-hegemônica, né? Esse sempre foi o meu objeto de pesquisa, e eu entrei no doutorado pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. Quando foi para eu identificar de que grupo que eu ia pegar e trabalhar, numa conversa com o meu orientador, a gente, uma longa conversa, a gente falou assim, então por que não pessoas gordas, né? E por conta da gordofobia. E aí meu orientador falou assim, mas gordofobia? O que é isso? E foi aí que eu comecei a me dar conta de que as pessoas não sabem que a gordofobia existe. Porque você começou, há quanto tempo atrás você começou a fazer? Eu comecei em 2013, então já não tinha mesmo, a pessoa não tinha noção. Não, 2013, mas essa conversa eu tive com ele há 2 anos, então foi em 2017. Porque, eu fiz primeiro eu fiz um ano como ouvinte, depois eu fiz as disciplinas obrigatórias, até que chega o momento do processo que você fala assim, não, então agora eu tenho que começar a escrever a minha tese sobre o que é, né, do que é aí que eu tô falando, porque a gente tem um projeto, mas, quem segue carreira acadêmica sabe que esse projeto ele vai mudando o tempo todo, até a gente entregar a tese, a monografia propriamente dita, isso muda. E aí, eu me dei conta, então, que, assim, no desconhecimento dele, a gente foi fazendo pesquisas e pesquisas para entender, primeiro, que as pessoas não sabem o que não sabem que existe, e, muito pior, negam esse preconceito. Né? Então, a gente... e aí, de uma história da minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa gorda, fui uma criança gorda, uma adolescente gorda, uma jovem gorda, uma mulher gorda hoje, né? Eu tive fases da minha vida que eu fui magra, mas desde que eu nasci eu sempre fui gorda, então... e eu vivo isso na pele todo santo dia, né? E aí para pessoas que não têm noção do que é ser uma pessoa gorda numa sociedade que tem um padrão, né, magro, esse exercício de se colocar no lugar do outro é um pouco difícil. Mas, na verdade, inclusive, pessoas magras sofrem com a gordofobia, né? E a tese, ela passa um pouco por todo esse processo. É uma inquietação que você sentia, então, sim, realmente... sem dúvida. O seu próprio exemplo, sem assim, dúvida. Sua própria vida, sem dúvida. Porque a gente escuta frases ao longo da vida, né? Então, das pessoas falando assim, mas é pro seu bem, você vai emagrecer. Só que pessoas magras não escutam isso. Mesmo, né, existem casos de pessoas magras com doenças cardíacas, com diabetes, com hipertensão, e essas pessoas não são abordadas, né? A gordofobia, ela é um preconceito que está relacionado à imagem, né? A pessoa não está preocupada com a minha saúde, porque já teve fases, por exemplo, que eu emagreci muito, e eu fiquei muito magra. Mas eu fiquei muito magra, me alimentando muito mal, né? E me deu uma série de consequências. Meu cabelo caía, eu fiquei anêmica, minha unha caía, fiquei, tive crise de ansiedade, coisas que eu conto na tese, que é um processo autoetnográfico, que eu nunca falei, né? Nunca falei pra minha mãe, nunca falei pra minha terapeuta, e tá ali na tese. E as pessoas viravam pra mim e falavam assim, nossa, você tá linda, continue assim. Mas, né, então a preocupação não é com a saúde, a preocupação é com a imagem. Essa é a diferença, né? Essa é a questão da gordofobia. Porque no senso comum as pessoas dizem ou entendem que uma pessoa magra tem saúde. Exatamente. Uma pessoa gorda está doente. Está doente, exatamente. É isso que
que se fala hoje, né? Exatamente. Assim, tem algumas questões, né? Fala-se, por exemplo, da obesidade. A obesidade, ela é medida por uma coisa que é chamada IMC. IMC é um cálculo que relaciona a sua altura com seu peso e tem um número X, que seu número é 40, no caso. Se você tem um IMC maior que 40, você é considerado obeso. Mas uma pessoa, por exemplo, com alto desenvolvimento muscular, como um fisiculturista, por exemplo, ele tecnicamente é obeso, porque ele tem um IMC muito alto, mas ele não é chamado de gordo, né? O preconceito, ele tá na questão do gordo, de ser gordo. O que determina o que é gordo, o que não é o IMC, é o visual, é o impacto visual. E aí, essas pessoas com impacto visual de gordo, que aí é justamente o processo da tese, né? Como que essas pessoas, historicamente, são tratadas e são representadas nos meios de comunicação? Elas são sempre as pessoas que são descuidadas, desleixadas, que se vestem mal, ou que estão sempre suadas, ou que estão sempre esbaforidas, ou que são deprimidas porque não tem força de vontade, nem penteia o cabelo, né? Assim, tem uma série de representações midiáticas dessas pessoas, e aí, né, na tese eu cito N exemplos, que povoaram o nosso imaginário, atrelando quem é gordo a essa pessoa, né? Então, e aí as consequências do preconceito são devastadoras, porque, por exemplo, em uma entrevista de emprego, o entrevistador, ele já admite que a pessoa que é gorda, não tem disciplina para trabalhar num cargo que, por exemplo, exige uma certa disciplina, simplesmente pelo fato dela ser gorda, sabendo que existem ou não tem força de vontade porque não faz uma dieta. Quando tem uma série de fatores que podem te fazer engordar, que não tem nada a ver com a sua dieta, com a prática ou a falta da prática de exercício físico, né? Então, eu posso ser uma pessoa que pratica exercício físico todos os dias e continuar gorda, né? Não tem, e tem uma pessoa magra que nunca pisou numa academia, mas essa pessoa não é julgada de doente, ela essa pessoa não passa passa por outros, e, né, essa não é a questão, mas entender que existe uma hostilização das pessoas gordas é importante, né? Na hipótese da sua tese, estava lendo o trecho que você me mandou, você fala que a hipótese inicial trabalhada foi de que a gordofobia é um preconceito criado, né, mantido e incentivado a partir da mídia. Sim. Né? No final da hipótese, você concretizou isso? Acha que é uma coisa concreta? Eu trabalhei com um autor chamado Edgar Morin, que desenvolveu o método da complexidade, né? E ele fala que para a gente analisar qualquer fenômeno, a gente tem que ver esse fenômeno como um todo. Então, eu traço um paralelo nessa tese, eu conto uma série de vivências que eu tive, né? Essas vivências, elas viram uma narrativa, e eu faço o cruzamento dessa minha narrativa pessoal, que ao mesmo tempo, durante o processo da pesquisa, é a narrativa de muitas pessoas. Isso é uma coisa muito interessante, quantas pessoas se identificam com o que eu escrevo e com o que eu falo em relação a isso. E aí eu cruzei essa narrativa com a narrativa de casos da mídia. Então, como que a mídia retrata uma criança gorda? Como que a mídia retrata uma jovem adolescente gorda? Como que a mídia retrata uma mulher gorda? Né? E aí eu ainda não passei dos 60, mas então eu não consigo fazer esse cruzamento com a terceira idade, mas eu consigo, né, mapear alguns exemplos de pessoas com deficiência gorda, de idosos gordas, né? E aí é uma tese também que tem uma perspectiva feminina, né? Então a espinha dorsal dela tá na minha história, na minha vivência. Então eu trabalho com a perspectiva feminina e feminista, entendendo ainda que é um preconceito que atinge homens e mulheres, sim, mas atinge muito mais severamente as mulheres, né? E aí eu consigo confirmar essa hipótese, porque a partir dessa análise dentro do método da complexidade fica muito claro o quão imbricada está a gordofobia com os meios hegemônicos de comunicação. Os comerciais, inclusive, né, também, né? Você pegou alguns recortes, que foi uma novela mexicana, né? Eu trabalho com o Carrossel, né, que tem
tem uma personagem que é a Laura. Eu trabalho com o seriado Friends, que eu adoro. Imagina, eu acho que eu assisto Friends, inclusive, todos os dias. Enfim, eu coloco lá na Netflix antes de dormir e durmo ao som de Friends. Não sei se me julgue. Mas tem uma das personagens, ela era gorda quando jovem, quer dizer, adolescente, a Monica Geller. Eu peguei um filme de Hollywood, que é um filme estrelado pela Drew Barrymore, que sempre foi vista como uma atriz fora dos padrões, né? As notícias que permeiam o imaginário da Drew Barrymore é isso, né? Ou ela foi criança prodígio, que estrelou o ET, e depois ela passou a se envolver com drogas, relacionamentos abusivos. Ela é gorda, né? Ela tá fora dos padrões de Hollywood, mas ela tá ali. Hoje ela se enquadra um pouco mais, mas agora ela ainda levanta essa bandeira da autenticidade. Ela tá falando um pouco do envelhecimento, que é uma coisa que também pega muito em relação às mulheres. E além desse filme, eu trabalho com uma notícia, né, de um portal de celebridades do Brasil, né? Então, tentando pegar todos os meios, né, de comunicação e abrangência e as fases. E essa notícia é maravilhosa como objeto de estudo, mas é um absurdo. E aí, Edgar, você é jornalista, você sabe que o que a gente fala as pessoas, elas dão relevância, elas acham importante e tem uma repercussão. Que a manchete é a seguinte: após perder o emprego e o pai, a atriz emagrece 15 quilos e fica gata. Então, assim, não importa, assim, você tá sem emprego, você tá sem trabalho, o seu pai morreu, você entrou num processo depressivo, né? Você ficou doente por conta disso, mas não importa, você emagreceu 15 quilos e isso é o que vale, né? A sua aparência é o que vale. Essa manchete foi muito criticada à época, eles alteraram, isso é do ano passado, né? Ano passado que saiu essa manchete. Isso foi alterado, mas o print, a internet tem essa possibilidade, né? O print tá lá e a gente consegue falar sobre isso para entender, então, que essa manchete deixa muito claro que as pessoas não estão preocupadas com a saúde, né? Se existe uma condição médica com as pessoas, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma coisa que chama CID, que é o Cadastro Internacional das Doenças. E aí existe um CID para obesidade. E aí as pessoas falam, a OMS fala que obesidade é doença, não tem CID. Mas o que as pessoas não sabem é que a descrição da obesidade pela OMS é que... Por que ela tem um CID? Porque a obesidade é uma condição que pode levar as pessoas a desenvolver outras doenças. Então, pessoas que têm obesidade, elas são mais propensas a desenvolver determinadas doenças. Mas elas podem não desenvolver, né? Então, a obesidade em si não é uma doença, é uma condição. E outra coisa, existem umas variações do CID que colocam assim, por exemplo, obesidade por distúrbio psicológico, obesidade por, né? Que tem outros fatores que levam à obesidade. Então, colocar depressão, por exemplo, né? Colocar a responsabilidade do peso única e exclusivamente na pessoa é a mesma coisa desse processo, anda junto com o discurso da meritocracia, né? Você é pobre porque você quer. Realmente, eu não quero ser mais pobre, então não vou ser, parei de ser pobre, né? Então não vou ser gordo, parei de ser gordo, sendo que tem uma série de questões envolvidas relacionadas a isso. Então, mas mesmo se tivesse uma condição médica, o preconceito, a hostilização não é a solução para a gente resolver isso, né? A gente não fala para a pessoa que quebrou a perna que a culpa de quebrar a perna, né, num acidente de carro, que ela foi atropelada dela, né? Então, é a mesma coisa. Você acha que, por exemplo, o preconceito não está só nos xingamentos? Por exemplo, eu quero dizer assim, nos transportes públicos, você vai andar de avião, não tem um assento adequado para a pessoa gorda. Você acha que isso aí é uma forma também de discriminação? Como a gente vive, né? Eu traço essa relação do peso com a mídia, né?
numa sociedade da visibilidade, né, tudo celebridade, 15 minutos de fama, a pior punição é você ser invisível, né? Você não aparecer ou aparecer de uma forma negativa. Ainda que aparecer de uma forma negativa para alguns seja visto com bons olhos, mas de uma maneira geral não aparecer como uma grande punição. E aí, como a gente percebe então, o que acontece no meio eletrônico acontece também na nossa concretude da carne. A gordofobia no corpo, ela também é sentida como forma desse apagamento. Porque a pessoa, e não é só no assento do ônibus, na catraca, no cinema, né? Não é nem no avião. Mas começa antes disso, com o fato, por exemplo, de não conseguir encontrar uma roupa adequada para determinadas ocasiões, né? Então a pessoa ela nem sai de casa, né? Pessoas gordas não saem de casa por medo de tanto, né? Eu já fui xingada na rua de gorda, sua gorda. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, que se sentiu no direito, né? Então ela sai por medo, sai por vergonha, porque ela coloca isso, né? Ela entende que ela é errada, então ela tem vergonha dela, do corpo, né? Ela não sai de casa, porque como é que uma pessoa dessa vai, né? Que desaforo, né? Andando por aí. Se eu quero ir na praia, por exemplo, meu corpo ele não é bem visto naquele ambiente. Como que eu, desse tamanho, vou ter o desaforo de botar um biquíni na praia, né? Então, é o apagamento. E aí, como a gente faz isso, e aí a gente vê esse vice-versa na mídia, né? Que as pessoas gordas, elas não são mostradas. Quem são as pessoas gordas? E aí, quando elas são mostradas como... Ou então, tem o comediante, né? O gordo comediante, a gorda engraçada, ou quando é positivo ainda, né? Então, o positivo é sempre com uma compensação. Gorda engraçada, gorda... mas é inteligente, ou então é a melhor amiga, nunca é a protagonista, né? A pessoa gorda nunca é vista, nunca é protagonista. Então, a punição é essa, é o apagamento. Você acha que isso está mudando aos poucos ou não? Está andando lentamente, né? A gente vê algumas agências algumas agências de modelos, que tinha aquele padrão daquela modelo quase esquelética, né? Bem magra, né? Mas algumas, a gente vê algumas mulheres um pouco mais, que eles falam mais cheinhas, gordas, né? Você acha que isso aos poucos, apesar de lentamente, ainda está sendo... Eu acho que a quarta onda do feminismo, ela vem para escancarar esses preconceitos e para a mulher parar de sentir culpa do corpo dela e vergonha do corpo dela e assumir quem ela é e ocupar mais espaço. Mas eu não vejo uma solução assim muito a curto prazo. Quando a gente fala de modelo, a gente tem que entender que existe toda uma indústria por trás, né? Existem sistemas que é como cota de inclusão, não num bom sentido. Olha, tá aí a gorda, né, no meio das outras, mas aí a hora que você vai ver a roupa mesmo, a roupa não é aquela que a modelo tá anunciando. E aquela modelo não é uma modelo gorda, né, o que chamam de plus size, né? Essa não é uma mulher gorda, né? Ela pode ter seios avantajados, ela pode ter quadris avantajados, mas ela não é gorda, né? Socialmente, o que socialmente se considera como gordo, né? Ainda não é a real, né? Não é, e nunca vai ser, nunca vai ser. Existem marcas, existem, né, produtos, existem serviços que são voltados, mas aí é muito de nicho para um público muito específico, né, e que tem acesso à informação de que tem aquele serviço, aquela roupa, né, enfim, a informação de que aquilo existe para ela, e mais do que isso, tem dinheiro, porque é caro. Sim. É muito caro. Então, aqui, a gente está numa rua comercial, né, aqui da cidade, a gente acha aí blusinha, R$19,90, R$9,90.
Uma pessoa gorda nunca vai comprar uma roupa por esse preço. Nunca. É 49, 59 pra cima. Jamais vai acontecer. Agnes, você acredita que no futuro a gordofobia possa se tornar até uma lei que criminalize quem pratica esse tipo de preconceito? Olha, eu acho que sim, né? Apesar, assim, do diagnóstico negativo, eu acho que sim. A gente teve um caso recente, né? Eu não sei, acho que eu não posso falar muito sobre ele, porque ele ainda está nesse processo de transitado julgado, que a pessoa que hostilizou foi condenada, né? Não foi condenada por gordofobia, olha, praticou gordofobia, mas entrou como injúria, né? e danos morais, né? Injúria já é danos... Minha irmã é advogada, vai me matar. Eu falando esses termos levianamente. Mas foi por danos morais, né? Injúria. Mas a juíza entendeu que o que foi falado era muito inadequado. Que a pessoa não podia ter se comportado daquela forma e que houve condenação. Uma condenação de 2 anos de reclusão, inclusive, né? Depois revertido, enfim, mas houve. Então eu acredito que sim, porém, como é muito nas entrelinhas, nos entremeios, não foi bem isso que eu quis dizer, você não entendeu direito, foi só uma piada, né? Não leva mal, não. Como outras formas de preconceito, né? O preconceito de raça, de cor, preconceito contra pessoas com deficiência física, que existe muito, vai muito da bagagem de quem interpreta a legislação. Então, eu não sei, né? Eu acho que até pode vir a existir, mas eu não acho que é a solução. Agora tem a lei, não pode ser mais gordofóbico, não significa que as pessoas vão deixar de ser, né? Eu acho que é isso. Que tipo de... Claro que você não é médica para você estar detalhando o que eu vou perguntar agora, mas eu acho que você deve ter passado um pouco... deve ter estudado um pouco isso, que quais são as consequências que levam para a pessoa que se sente... sofre um tipo de preconceito como esse, assim? Eu posso falar por mim e pelas pessoas com quem eu conversei, né? Eu acho que não como toda pessoa que sofre gordofobia vai ter isso, mas de uma maneira muito geral, uma insegurança muito grande em relação a você mesma, você mesmo, não só em relação ao seu corpo, mas a duvidar das suas próprias competências, das suas próprias habilidades. Eu sempre fui muito entrona, né? Eu sempre me meti onde não fui chamada. Mas como uma forma, até uma forma de autoafirmação, porque assim, então eu vou ser competente, né? Meu estereótipo foi esse, né? O da gorda competente, da gorda estudiosa, da CDF, né? Então, para compensar o fato das pessoas não gostarem de mim por eu ser gorda, né? Então, mas porque no fundo é uma grande insegurança, né? A gente tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir querido, de fazer parte de um grupo, e aí as pessoas vão lidar com isso de muitas formas, né? Mas acho que o mais grave que a gente tem, e a tese ela passa, eu nem falei por isso, mas ela passa por isso logo no começo, é quando a gente vê, por exemplo, que existe uma coisa que é chamada dieta do crack. Que as pessoas fumam crack deliberadamente, então elas se viciam porque elas querem, porque o crack emagrece. Então, e aí você procura isso na internet, e aí eu não sei nem se eu posso falar, mas né, faz parte. Mas se você coloca num buscador dieta do crack, você não precisa nem ir na Deep Web, você tá assim só na Surface, aparece onde você encontra, quanto que você tem que fumar, quantos quilos você perde por dia, por semana, né? Então, assim, consequências nesse sentido. Então, né, a dependência química. Tem uma outra coisa chamada drancorexia, que a pessoa, ao invés dela ingerir alimentos, ela bebe,
para não ingerir as calorias do alimento e só ingerir os líquidos. Então ela fica bêbada, né, alcoolizada o dia todo, mas aí ela não sente fome, e por isso ela não pode, né, ela tem que manter o teor alcoólico. Se passa o teor alcoólico, ela vai sentir fome e vai querer comer muito. Então ela se torna alcoólatra para não comer. Mais do que isso, os próprios remédios que são receitados para emagrecimento pela indústria farmacêutica, então assim, então eu quero emagrecer, vou procurar um médico e tal, não sei o quê. Esses remédios, eles são altamente viciantes, né? E com consequências, como é que chama isso? As reações, né? Não é reação, tem um nome. Bom, enfim, com reações terríveis. Então, eles dão taquicardia, porque tem duas linhas de remédio para emagrecer. Ou são os estimulantes, que são a base de anfetamina, né? Do Breaking Bad. Que são os estimulantes, então esses vão te dar taquicardia, eles vão fazer o seu metabolismo acelerar e você vai queimar as gorduras a partir daí. Ou então tem os antidepressivos, que eles vão te dar uma sensação de saciedade, mas essa sensação de saciedade, ela vai também te trazer uma letargia. Então, ou você vai ficar, né, zen o tempo todo, ou você vai ficar loucão, assim. E aí, o que acontece? Eles têm, algumas pessoas, elas têm alucinações por conta desses medicamentos. Eu relato um caso na tese de uma menina que ela foi ela estava receitado o medicamento para ela começou a ter alucinação, e ela quis parar de tomar o remédio, a família negou, falou assim, não, você tem que emagrecer, você vai continuar tomando esse remédio, foi receitado, a família negou, aí ela falou assim, mas a gente vai segurar sua barra aí. Aí teve um dia que ela estava tendo as alucinações, ela ligou pro pai dela, falou, olha, eu tô passando muito mal, vem aqui em casa porque, né, o negócio tá difícil. Aí, só que a hora que o pai dela chegou, não era mais suficiente, ela tinha se jogado da janela do prédio dela. O pai chegou, a filha estava morta no chão. Então, isso é gordofobia, né? É você preferir a morte a ser gordo nessa sociedade. Então, consequências, eu acho que consequências gravíssimas, né? Drásticas. Consequências drásticas e gravíssimas. Exatamente. Bom, a gente está também aqui no seu canal, está transmitindo ao vivo. Eu queria que a gente está encerrando a entrevista, eu queria que você deixasse os contatos que você puder deixar, né, aqui no ao vivo, porque com certeza muitas pessoas, depois dessa sua tese, que você mesmo falou, é a pioneira no país, a gente nunca viu, né, um assunto tão bem detalhado e estudado como esse, como está na sua tese. As pessoas que querem te procurar, como que elas fazem? Eu tenho um canal no YouTube, que é youtube.com/tamanhogrande, inclusive eu estou transmitindo ao vivo por esse canal também. Agradecer a todo mundo que acompanhou, pelo menos uma parte. Eu tenho esse canal, então, youtube.com/tamanhogrande, lá tem meus contatos, tem as formas de falar comigo. Tem outros vídeos que falam sobre o tema, que eu falo sobre as questões da tese também. Então, estou aí à disposição. Quando que você vai defender a sua tese? 17 de junho, às 9 da manhã. Eu vou transmitir ao vivo também, fazer a defesa. Quem quiser pode estar indo lá, né? Claro, vai ser na Universidade Paulista, no campus Indianópolis, fica na rua Dr. Bacelar 1212. Só falar que vai lá na pós-graduação, na defesa, socorro. Tá preparada já eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô, assim, eu tô muito contente com o trabalho. É um trabalho muito, muito meu, muito eu, né? Não teria como ser diferente. Mas eu tive muita ajuda, eu tive muita gente querida que me apoiou a contar essas histórias, a falar sobre essas coisas, que é difícil também a gente revelar as situações pelas quais nós passamos, né? Então, é um trabalho feito com muito amor, meu e de outras pessoas envolvidas também, que eu acho que vai ajudar muita gente, né? Quem sabe transforma num livro, né, depois, né? Tô querendo. A intenção é essa, né? Porque é legal sair
você vai ter que adaptar ele, né, a sua Sim. tese para um livro, né? Porque a gente está conversando aqui, repetindo sempre, né? Que não tem um estudo desse. E não tem livro, né, também. Não tem livro, então eu devo fazer uma publicação acadêmica, aliás, editoras, né? Estou aí disponível. Uma publicação acadêmica, mas eu quero também transformar numa publicação de alguma forma mainstream, para que as pessoas possam ter acesso. O canal do YouTube é uma maneira, né, da gente falar um pouco mais com quem precisa dessas informações, porque às vezes a pessoa sofre com isso e não sabe, né, não tem nem ideia de que tá sofrendo algum tipo de preconceito. Mas, na real, disponibilizar esse conteúdo como acessível mesmo, com direitos autorais livres, né? Eu fiz esse doutorado com bolsa, isso é muito importante ser dito. Eu tive bolsa CAPES ProZUP e eu tive bolsa CAPES PDSE para poder fazer esse estudo fora do Brasil. Então, né, as pessoas que não entendem a importância desse financiamento público para os estudos, acho que vale a pena entender um pouquinho também, porque sem esse financiamento, esse estudo não teria sido possível, né? Então, como uma forma de retribuir também, acho que esse material ele tem que ficar disponível de alguma forma. Ficar público, né? Assim. Exatamente. Isso vai encorajar muitas pessoas a estar debatendo o assunto. Debatendo o assunto e também, né, a pesquisar também, se tornar pesquisadores num contexto que precisamos de pesquisa. Tá certo. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o convite. Imagina. O jornal fica com as portas abertas. Perfeito. Se quiser voltar outro dia aí, a gente Só chamar. Para conversar, né? Hoje a gente falou sobre gordofobia, mas sabe que você tem amplo conhecimento na comunicação, jornalismo. Quem sabe, o ano passado a gente estava falando, você participou lá do seminário sobre fake news, né? Sempre atual, né? Um tema sim. Sempre atual. Acho que não vai deixar de ser. Acho que não vai faltar assunto para você voltar aqui. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigado ao pessoal do canal que também acompanhou. Isso aí. E para você, amigo e amiga internauta, que nos acompanhou pela página do Jornal Diário Suzano, também agradeço e até a próxima entrevista.